seitas e heresias. A palavra aereses, que no caso ela se lê, né, a pronúncia dela é héreses, a pronúncia dela é héreses. Essa palavra aí, héreses, no Novo Testamento, o grego, ela é traduzida como seita. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 17, capítulo 15, versículo 5, capítulo 24, versículo 5, capítulo 28, versículo 22. E héreses, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Gálatas, capítulo 5, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ela é traduzida, então, por heresias, né? E é verdade que o cristianismo, ele foi também chamado de seita. Quando nós vamos olhar na Sagrada Escritura, nós vamos ver que realmente o cristianismo, né, a nossa fé, ela já foi chamada de seita. Mas como que ela foi chamada de seita? Foi chamada de seita por pessoas que não são cristãos, né? Pessoas que não conheciam naquela época, né, as verdades do Evangelho de Cristo, né? E elas se opunham ao nosso Jesus Cristo. Vou dar um exemplo aqui, ó, Atos capítulo número 24, versículo de número 5. Nós vamos ver ali que um advogado chamado Tértulo, ele apresentou ao governador Félix as suas acusações contra o apóstolo Paulo. E Tértulo, ele disse assim, ó, verificamos, ali em Atos capítulo 24, versículo 5, Tértulo, ele disse, né, verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Então nós vemos que o cristianismo, né, nós que somos cristãos, a nossa religião já foi chamado por não os cristãos, na época ali do apóstolo Paulo, de seita dos nazarenos. Olha que coisa. E a palavra seita, irmãos, ela é usada para designar as religiões heterodoxas. O que são religiões heterodoxas? São crenças diferentes da nossa, né? E é um termo assim, esse termo seita, ele é um termo já desgastado, né? Desgastado nos dias de hoje. Porque ele traz em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Ele traz um tom pejorativo. O que é um tom pejorativo? Um tom pejorativo é um tom desrespeitoso, né? É um tom de ofensas. Então, por isso, nós devemos aí saber quando aplicar esse termo. Realmente, só quando realmente for uma seita, no caso, né? E qual que é o método mais simples? Vocês já pararam para analisar qual que é o método mais simples para nós analisarmos uma religião, para poder saber se aquilo que eles ensinam ali se é uma seita, se é uma heresia? Então, o método mais eficiente, né, para a gente identificar uma seita é nós conhecermos os 4 caminhos que essa seita ela segue, né, que conduz essa seita aí. Primeiro caminho, eu chamo de adição. Todo grupo que é seita, irmãos, o grupo ele adiciona algo à Bíblia. Ele vai adicionar algo a mais ali nas Escrituras. Vai pôr um acréscimo ali, vai pôr uma interpolação. E também, além disso, tem também a adição, né, que é algo fora da Bíblia, algo a mais do que a Bíblia. Além da Bíblia, eles vão querer trazer outros livros que vão ser regra de fé deles também. Então, isso também são as qualidades dessa seita. E a fonte também, né, a fonte de autoridade, não leva, dessa seita aí, não leva em consideração somente a Bíblia, mas normalmente eles trazem uma profetisa, trazem um livro a mais aí, além da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, essa é a primeira característica, que é a adição, né? Eles adicionam algo além das Sagradas Escrituras. Segundo ponto, né, que é a subtração, que nós vamos perceber quais são como que nós podemos fazer para identificar uma seita, é a subtração. O grupo, né, que é um grupo sectário, que é uma seita, ele sempre vai subtrair, ou seja, eles vão sempre tirar ou eles vão diminuir algo a respeito da pessoa de Jesus. Ou eles vão diminuir a divindade de Jesus, vai falar que Jesus é um Deus menor, vão querer diminuir alguma coisa em alguma área ali a respeito da pessoa de Jesus. Então, isso também é uma das qualidades aí para nós podermos identificar uma seita. Terceiro ponto, como que nós podemos fazer para identificar uma seita, é a multiplicação. O que é isso? Esse povo, né, essas seitas, eles pregam uma autossalvação.
Eles até creem, né, que Jesus ele é importante, mas eles vão dizer que Jesus não é tudo. Ou seja, a salvação, eles vão crer que a salvação é pelas obras, e às vezes também eles vão repudiar publicamente o sangue de Jesus Cristo, eles vão repudiar a obra vicária na cruz do Calvário, e eles também não vão dar valor à morte de Jesus na cruz do Calvário, né? A morte vicária dele para nos dar o direito de salvação. Então, a morte vicária de Jesus Cristo, o preço pago na cruz do Calvário para esse tipo de grupo aí, não vai ser o suficiente. E o quarto ponto para nós identificarmos uma seita é a divisão. O que é a divisão? Eles sempre vão dividir a fidelidade, né, entre Deus e a organização deles. Ou seja, eles vão ensinar que se desobedecer à organização deles ou à igreja deles, vai ser equivalente a desobedecer ao nosso Deus. Olha só a forma que eles agem. E também, para esse tipo de seita, de religião aí, para eles não existe salvação fora do sistema religioso deles. Ou seja, eles são exclusivistas. Para eles, a salvação só encontra ali na igreja deles, só encontra na religião deles ali.